São 9 horas e 30 minutos, tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 18 graus. A temperatura mínima prevista é de 15 e a máxima 23 graus. Olá, bom dia! Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. A lei que prevê a redução da maioridade penal foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. A medida divide opiniões e traz à tona um grande problema social. O contágio de dengue cresce 70% no estado de São Paulo. A capital já enfrenta uma epidemia. Veja como prevenir os problemas causados pela doença. Parques e praças de São Paulo sofrem com depredações. Veja quais são os locais prejudicados pelo vandalismo. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! A lei que propõe a redução da maioridade penal ainda gera muita polêmica. Apesar da maioria da população ser a favor do projeto que criminaliza jovens a partir de 16 anos, especialistas acreditam que essa não seja a solução para a solução da criminalidade. Muito provavelmente, você já foi ou sabe de alguém que tenha sofrido violência a partir de um menor. E aí, como deve ser a punição para os jovens infratores? Veja na reportagem de Emanuele Ribeiro. Em 31 de março, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta da PEC 171 será encaminhada a uma comissão especial com o objetivo de ser aprovada pela Câmara. O especialista em direito criminal, Dr. Evandro Capano, explica as consequências dessa redução caso a proposta seja aprovada. O que nós teríamos que combater é o porquê que o crime acontece. E me parece que são duas exposições. Nós temos falta de política pública, tá? De inclusão. Nós temos falta de política pública para cuidar da criança e adolescente. Enquanto 89% da população brasileira acredita que a solução da violência está na redução da maioridade penal, as famílias dos internos apresentam uma realidade diferente. A Fundação Casa da Vila Maria possui 2 unidades, cada uma com 2 módulos com capacidade para 30 adolescentes. Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Sou contra. Por que você é contra? Porque acho que se abaixar, como fala o negócio de penal aí, vai ficar pior para as crianças, né? Sou contra esse negócio de menor e ir para cadeia, né? E o tratamento aqui também eu acho muito bem, porque ele fala que eles tratam ele muito bom, ele não tem o que reclamar. Por que você está aqui hoje? Eu visitar meu filho. O que ele fez para estar aqui? Roubou uma pet shop. Ele entrou aqui porque falaram que ele tinha roubado, ele estava roubando. Realmente a fundação ajudou bastante, né? Porque ele está com outro pensamento, ele está com um pensamento bom, de sair daqui, ser outra pessoa. Alguns menores infratores ficaram conhecidos pela brutalidade nos crimes. Em 2003, um então menor de 16 anos, Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, participou do assassinato brutal de um casal de jovens. Hoje, com 32 anos, ele está internado na Unidade Experimental de Saúde, de acordo com a decisão do STF. O estudante Neto Madeira teve seu celular roubado por um menino que portava arma. Ele acredita que o menor tem responsabilidade sobre o ato, mas também vê a medida como forma de coibir o aliciamento. Isso ajudaria não só a impor um pouco de limite que está faltando na sociedade, mas também para cortar esse mal um pouco pela raiz das pessoas que comandam, principalmente as facções criminosas, de usarem menores como cobaia para que eles levem a culpa e não vá direto para a prisão. Parece que esse problema deveria ser tratado com política de inclusão, não é um problema de polícia. 2 são aí os erros nossos. Primeiro, um erro do Estado, a ausência de Estado que deixa o crime mais à vontade para acontecer. A proposta ainda está em avaliação. Se for aprovada pela Câmara, a PEC será encaminhada para o Senado e depois para o plenário. E só assim poderá entrar em vigor. A repórter Amanda Michelini está ao vivo no campus da Universidade Mackenzie com 2 estudantes. Vamos conversar e descobrir o que eles acham da possibilidade da aprovação da nova lei. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Estou aqui com as estudantes Júlia Januzzi e Vanessa Del Rios para comentarem sobre a redução da maioridade penal. Qual a posição sobre a redução da maioridade penal? Eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque eu acho que se as pessoas elas fazem a coisa, elas têm consciência para cometer um crime, elas também devem pagar por isso. Vanessa, qual a sua posição? Bom, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu não acho que seja uma medida que tenha um efeito real na sociedade. Eu acho que é uma medida muito mais ilusória, que traz uma sensação de segurança do que alguma coisa que vai impedir as pessoas, de fato, de cometerem algum crime. Se aprovada a lei, você acha que vai reduzir a violência? Eu acho que sim, porque as pessoas vão pensar, acho que 2 vezes antes de cometer um crime. Porque você já está, quando você não é punido, você faz as coisas com um pouco mais de liberdade. Com a punição, eu acho que vai dar uma diminuída, sim. E você, Vanessa? Não, eu não acho que vai reduzir a violência, porque eu acho que, muito pelo contrário, vai acabar aliciando pessoas mais jovens ainda a entrarem para essa violência. Pensando em medidas educativas, vocês acham que seriam a melhor opção? Talvez, mas eu ainda acredito que a gente ter uma punição certinha, como uma prisão, é mais fácil. É um modo um pouco mais bruto de fazer essas coisas. Eu acho que sim, porque no fundo a redução da maioridade penal só afeta, ela não trata a causa do problema, ela só trata um efeito. Então políticas públicas que ajudem esses jovens que de repente não têm outra escolha a não ser entrar para o crime, eu acho que pode ajudá-los a ter uma perspectiva melhor de futuro. Muito obrigada, meninas. Voltamos para o estúdio. Nesta semana, nossa reportagem flagrou algo que vem sendo motivo de reclamações de muitas pessoas. Em meio à crise hídrica que atinge o estado, todos nós procuramos fazer a nossa parte na economia de água e os problemas causados pela falta d'água. Nossa preocupação não parece ser a mesma dos funcionários da prefeitura que foram flagrados lavando a calçada como se estivéssemos em tempos onde água parece não ser o problema. Estamos vendo aí as imagens dos funcionários da prefeitura lavando a calçada, sendo que os próprios órgãos públicos recomendam às pessoas que evitem essa prática. Então isso é algo que tem que ser melhor pensado, inclusive para quem tem que dar exemplo. Veja a seguir. Como a dengue aumentou 70% em São Paulo e como prevenir? E mais, depredações nas praças e parques da nossa cidade. Os anos passam e o vandalismo continua. Nosso programa volta já. O estado de São Paulo tem 300 cidades com incidentes de dengue. Como podemos evitar uma epidemia maior? Confira na reportagem de Isadora Giovanazzo. São Paulo registrou o maior número de casos de dengue desde 1987. Já são 222 mil casos no estado. A crise hídrica fez com que a população aumentasse a estocagem inadequada de água dentro de casa, seja por balde, em tanque, em latões, em caixa d'água sem tampa, o que facilitou a proliferação do vírus em São Paulo. O número de casos ainda pode aumentar até o fim de maio. Segundo as autoridades de saúde, quanto mais quente, maior a velocidade de reprodução do Aedes aegypti. Eu acordei um dia muito mal, não conseguia levantar da cama, estava com febre, muita dor no corpo. E fui até o hospital, tinha uma fila imensa, com um monte de gente com os mesmos problemas. E a menina, é dengue, te dá um soro, não tem remédio, você tem que tomar alguma coisa para baixar a febre, se manter hidratado. Apesar que eu não estava tendo vômito nem diarreia, mas estava com muita dor, então a febre faz desidratar, então tomei o soro, vim para casa, achei que estava bom. No dia seguinte, quando eu acordei, estava igual. Aí eu voltei outra vez para o hospital, repetiu a coisa toda. Chegaram a fazer um exame de sangue para verificar qual tipo de dengue, mas eu tinha que voltar depois de uns 15 dias. E o sintoma pior, né, é a indisposição. A dor
para mim, né, que eu sou uma pessoa que gosta de me movimentar, é menos ruim do que a indisposição, de você não conseguir levantar. Sempre tive esse cuidado, né, de não ter coisas abandonadas, né, que na verdade é isso, né, é uma piscina abandonada, uma caixa d'água sem tampa, aquelas coisas. Então quem mais ou menos tem bom senso não é um proliferador do mosquito. Mas eu acredito que isso não é a maneira principal de se combater, né? A maneira principal de combater é o Estado tendo uma ação um pouco maior, né? O Departamento de Vigilância e Saúde do Estado de São Paulo tem buscado medidas que ajudem no combate à doença. Miriam Valentini, supervisora do Departamento de Zoonose e Pragas Urbanas, comenta que o foco das autoridades é na campanha de combate e controle à dengue. Ela explica como as equipes de campo realizam o trabalho. Na notificação, nós vamos trabalhar ao redor da casa dela. A gente trabalha, faz 9 quarteirões ao redor, para estar prevenindo que não exista criadores de um mosquito por perto. Se ela for picada de novo, ela vai passar a doença para outras pessoas. Porque o mosquito ele precisa picar um doente para estar transmitindo a doença. Ele não nasce contaminado, né? Então aí nós vamos e coloca uma equipe em volta e trabalha, batendo casa a casa e orientando cada morador. Entrando na residência, verificando se não existe água parada, possíveis criadores que no momento às vezes não tem água, mas está orientando o morador que ali sim pode ser um criadouro, né? Para ele estar eliminando de imediato, passando todas as orientações, sintomas da doença, né? Que é importante porque se ele confunde com gripe e ele se automedica, ele pode estar agravando o quadro dele, né? Agora, vamos voltar para o campus para falar com a repórter Letícia Brochado, que vai falar um pouquinho sobre a epidemia de dengue. Bom dia, Letícia. Bom dia, Natália. Estou aqui com a Camila Ramos, professora de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Camila, é possível traçar uma relação entre a epidemia da dengue e as questões ambientais? Com certeza. A temperatura do ambiente influencia a proliferação do mosquito, assim como a quantidade de água parada que a gente tem proveniente das chuvas. Então, períodos de temperatura mais alta e de chuva favorecem o aumento na população de mosquitos. A cidade de São Paulo tem enfrentado baixos níveis de reservatórios de água. Não é contraditório o número de casos da doença ter aumentado nos últimos anos? Contraditório seria se a gente pensasse na influência das chuvas. Porém, o que as pessoas fizeram para suprir a falta d'água com a crise hídrica foi acumular água em reservatórios domésticos. E o acúmulo de água é exatamente o que a gente tenta combater quando a gente está tentando diminuir a população de mosquitos. Então, a quantidade de água estocada de forma não adequada favoreceu a proliferação de mosquitos. E a gente teve um aumento dos casos devido a esse aumento da população. Existe algum mecanismo biológico que possa conter o avanço da doença? Se a gente pensar biologicamente, a doença está estabelecida porque existe um equilíbrio entre a relação do vírus da dengue e o ser humano. Então, biologicamente, o que poderia acontecer não aconteceu. A gente pode interferir nesse mecanismo agora com drogas, com tratamentos. Então, a gente, na verdade, contra a dengue não age com um medicamento direto contra o vírus, mas existem já pesquisas em fase clínica já para a liberação de vacinas. Então, eu acho sim que a gente pode usar a vacina, essas novas vacinas que estão para ser liberadas já previstas para o semestre que vem, para o início do semestre que vem, pode ser considerado sim um mecanismo biológico para interferir no controle e assim prevenir, diminuir o avanço da doença. Muito obrigada pela sua participação. Voltamos agora para o estúdio. Nossa reportagem flagrou um ônibus quebrado na Rua da Consolação, centro de São Paulo. O ponto fica em frente à Universidade Mackenzie e costuma estar sempre lotado. Os passageiros tiveram que enfrentar mais essa. Infelizmente, essa é uma cena bem comum no dia a dia do cidadão que utiliza o transporte público. Esperamos que um dia o transporte seja equivalente ao valor que a população paga, porque realmente é um absurdo a pessoa ter que enfrentar isso num dia de trabalho, num dia de estudo, numa rua tão movimentada como é a Rua da Consolação, aqui em São Paulo. No próximo bloco, depredações de parques e praças não saem do cotidiano da nossa cidade. E uma grande novidade, nosso programa preparou uma surpresa para você. Voltamos já.
Um tema que sempre está na mídia: depredação de parques e praças. Políticas e ações parecem não intimidar os vândalos que destroem o patrimônio de onde vivem. Na reportagem de Henrique Valvassori, você confere quais as consequências para os patrimônios públicos e o que as pessoas que frequentam praças bem cuidadas pensam sobre esse ato de vandalismo. A depredação e o abandono de espaços públicos vem chamando a atenção na paisagem urbana e traz em cena uma discussão sobre cidadania, responsabilidade social e educação patrimonial. Um exemplo é a Praça Marechal Deodoro, localizada na Santa Cecília. No lugar é possível encontrar equipamentos urbanos, como telefones públicos, pontos de ônibus e muretas depredadas. Em conversa com a arquiteta e urbanista Caroline de Oliveira, especialista na área, ela nos conta que o vandalismo pode ser atribuído à falta de cidadania, mas também acredita que a qualidade da cidade está relacionada a esses atos. O fato é que a qualidade geral das nossas cidades é péssima. Elas são mal cuidadas, mal mantidas, em grande parte autoproduzidas e depois consolidadas de qualquer maneira, sem nenhum cuidado. Essa situação provavelmente confere um não valor às cidades. Eu acredito que equacionar a proteção do patrimônio cultural e a expansão urbana é um desafio que não deve ser só do poder público responsável pelas gestões das cidades, mas também dos cidadãos, que deveriam ser os principais guardiões e interessados no desenvolvimento do seu habitat com qualidade. De um lado, o poder público tem que melhorar a eficácia no cumprimento do que é determinado em lei, e a comunidade, por sua vez, deve se responsabilizar pela guarda e difusão deste acervo. Bom, a explicação mais recorrente que a gente encontra quando explora esse tema é atribuir o vandalismo à falta de educação das pessoas, à falta de cidadania. Embora seja verdadeira, essa explicação para mim não é o suficiente. Caroline acredita que o ato de depredar muitas vezes pode estar ligado à onda de manifestações políticas em que o Brasil vem passando. O vandalismo é uma ação motivada pela hostilidade de várias coisas. Pode ser contra a arte, a cultura de um povo e também por problemas políticos, principalmente nesse quadro que estamos enfrentando hoje. As obras que representam o poder, os palácios, as edificações aqui da cidade, por exemplo, sofrem depredações por representar esse poder. Mas não é por vivermos em um regime democrático de direito, de liberdade de expressão, que devemos nos comportar de forma desordenada. Mas há praças que são exceção. As frequentadoras da Praça Buenos Aires, no bairro Higienópolis, contam que a área está sempre bem cuidada. Então, o parque é bem conservado, sim, tem bastante segurança, as meninas limpam também. Frequento muito a Praça Buenos Aires, ela é incrível, te oferece lazer, te oferece respeito com a natureza, tem intervenções maravilhosas, a gente tem um pessoal que cuida da praça muito bem, que ela é muito bem cuidada. A nossa equipe tem uma novidade para você. Agora, antes de encerrar o nosso programa, colocaremos no ar uma crônica escrita e narrada por integrantes do nosso programa. Hoje, na estreia do quadro, Stephanie Tambor e Natália Gaspar falarão sobre o Parque do Ibirapuera e suas contradições. Sossego paulistano. Pode rodar. Suas portas abertas, seu espaço imenso, famoso por ser lindo, grande e cheio de versatilidade. Como é lindo! Ibirapuera, não basta ser um parque, não basta habitar todos os estilos. Seus ambientalistas abraçam suas imponentes árvores, empresários de sucesso correm, antes que um ataque ou um infarto os peguem. Brasileiro, estrangeiro, paulista ou nortista, Ibira é o refúgio de todos os paulistanos. Nem que seja só para um passeio ou um exercício diário em meio às maiores avenidas. Seu ar limpo descomplica a vida dos paulistanos. Não gosta de se exercitar? Mas que tal vir conhecer casualmente? Cedo meu espaço para óperas ou talvez rolezinhos mesmo. Mas garanto, a música é garantida. Não gosta de música? Vamos além. Que tal admirar a arte contemporânea, moderna ou afro? Ainda assim não está satisfeito? Que tal fazer um rolê tranquilo de fim de semana sem ficar preso às compras, estacionamentos e consumismo? O Ibirapuera te deixa longe de tudo. Aqui não se encontram filas, confusão ou tumulto, a não ser dos passarinhos.
Aqui você passa longe, caminhando, andando de bicicleta. O respeito é garantido. Mas calma, algumas regras de conduta são aconselháveis, só para garantir que você não entre em colapso. O Ibira está localizado perto da Avenida Brasil, colada à Avenida 23 de Maio. Seja de dia de semana ou fim de semana, há grandes chances de você enfrentar um trânsito caótico. Ao localizar as entradas permitidas, você se deparará com uma longa fila de carros alucinados, tentando encontrar uma vaga, ensandecidos para encontrar seu ponto de paz e desligar o motor. É aconselhável não parar em qualquer ponto. A CET tem marcação cerrada lá e multa, meu querido, não faltará. Passado todo esse estresse, você e sua família começarão a andar pelo parque. Se estiver com bicicleta, há chances de algum pedestre ou skatista te atropelar sem remorso. Se é pedestre, cuidado. Provavelmente terá que, em algum momento, brecar sua linda e produtiva caminhada, pois alguém entrou no seu caminho e o que ganhou foi um sorrisinho de desculpas mais apressado ainda. Sim, você quer visitar os seus museus e eles estão de portas abertas para você. Mas não se irrite se ao entorno deles pessoas descansando e bloqueando as entradas dos museus. Ibirapuera, este é conhecido pela sua beleza e grandiosidade. Mas, caros visitantes, o parque é uma grande mistura. E nessa mistura, o caótico da cidade de São Paulo se destaca com toda a sua força. E por poucos minutos, tudo se harmoniza. E a cidade é uma só. O MAC Notícias chegou ao fim. Obrigado pela audiência de todos que nos acompanharam. É sempre um prazer fazer este programa para vocês. Tenham todos um bom dia. Em nome de toda a nossa equipe, agradecemos a sua audiência. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Até mais e tenham um bom dia.